Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Convido que vocês peguem os livros de vocês na página 289. Hoje nós iremos trabalhar a escrita, em questão, escrita em foco. Hoje nós iremos trabalhar a diferença, do mas sem o i, mais com o i. Também vamos ver a diferença entre o A, o A e o A com H. Também na pronúncia são parecidos, mas com significados diferentes. E também vamos estudar mal com L, que é o oposto de bem, diferente de bem, e o mal com U, que é o oposto de bom, certo? Então, dentro da língua, a língua portuguesa, ela nos oferece essa variedade de palavras, mesmo com a pronúncia bem parecida, cada uma tem o seu significado. Isso acontece com essas palavras. E hoje nós vamos desmistificar e aprender a utilizar cada uma no seu devido lugar, certo? Então vamos lá, escrita em foco. Uso de mas e mais, a, i, a com H, mal com L e mal com U. Eu até, na hora de falar, eu tenho que falar o A e o A com H, por quê? Porque quando eu pronuncio a mesma palavra, mal. Agora o mas e o mais tem essa diferença porque tem a questão do i, Então vamos lá. A língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes, que é o que nós acabamos de falar. Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Nesta seção, vamos conhecer algumas delas. Então, nós vamos ver o significado de cada uma e onde nós iremos utilizar cada uma no seu devido lugar, certo? Então, por serem bem parecidas, pronunciadas parecidas, elas são com significados distintos. Então, cada uma tem que ser utilizada no seu devido lugar para que fique uma coisa correta, certo? Então, vamos lá. Primeiro, leia a frase abaixo procurando observar o uso das palavras mas e mais. Então, nós temos já aqui um exemplo, dentro do livro, onde nós vamos perceber a diferença da utilização desse mas e do mais. Vamos ler juntinhos? Sei que preciso me dedicar mais, vírgula, mas não tenho tempo. Então vamos lá. Vamos primeiro observar o significado da palavra mais com o i. O que ela significa? Expressa quantidade ou intensidade. Neste caso, é o oposto de menos. Então, você poderia trocar aqui dentro da frase. Sei que preciso me dedicar menos. No caso, ele precisa se dedicar mais, é o oposto de menos. Então, quando nós utilizamos o mais com o i, nós estamos utilizando para dar uma intensidade ou relacionada à quantidade. Eu preciso comer mais, eu preciso ler mais. Então, quando se fala em quantidade, nós utilizamos o mais com i, de quantidade ou intensidade, certo? Mas sem o i. Mas expressa uma relação de oposição. Na adversidade, seu uso equivale a porém, contudo, no entanto, etc. Então, nós só vamos fazer a troca que fica bem mais fácil de vocês identificarem, saber a utilização. Vamos lá. Sei que preciso me dedicar mais. Mas nós estamos falando de quantidade, A dedicação tem que ser bem mais ampla. Quando eu digo mas não tenho tempo, então toda essa frase que foi dita primeiro, depois da vírgula mas, dá uma adversidade àquela frase que foi falada anteriormente, uma oposição. Então, nós podemos trocar também, por porém, contudo e entanto. Então, vamos fazer a troca para melhor identificar
essa utilização do mas. Sei que preciso me dedicar mais, porém não tenho tempo. Percebam a questão da oposição à frase dita anteriormente? Então ela dá essa ideia, né, esse mas, essa ideia de oposição. Então sempre que vocês quiserem tirar a prova, troquem por porém, troquem por contudo e no entanto. Dá certo. E também vocês podem, né, no caso, tirar dúvida. Será que eu estou utilizando o mas corretamente? Certo? Então vamos lá. Agora leia. Vamos ler outro quadro. Eu não vejo há muitos anos. Vejam que o A, né, com H está grifado. Há situações em que é preciso ter calma. Próxima. Daqui a 2 meses estaremos de férias. Nem isso, é menos. A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Então vamos perceber a diferença da utilização do A com H e só da palavra A. As palavras destacadas também costumam confundir bastante. Mas, porém, contudo, entretanto, é simples perceber a diferença entre elas. Observe. O ar com H expressa tempo passado ou é aplicada como equivalente a existir. Então, a do verbo existir. Então, percebam que nós temos duas funções desse a. Tempo passado ou equivalente ao verbo do ar, né, do existir. Nas duas situações é uma das flexões do verbo haver. Nós temos aqui. Quando nós falamos em passado, há dias, venho trabalhando nisso. Então, tempo passado. Isso quer dizer que faz dias. Há muitos dias. Venho trabalhando nisso. Há um problema aqui. Quando eu digo que há um problema aqui, existe um problema aqui. Então, nas duas situações, quando eu for me referir ao passado e utilizar também o verbo existir, então eu escrevo com H, o A com H, certo? E o A, só a palavra A, né? Nós temos, expressa um tempo futuro ou é aplicada para indicar distância. Então, daqui a algum tempo, eu vou utilizar a, ou então relacionado, né, à distância. Então, vamos lá. Daqui a pouco estaremos juntos. Daqui a pouco, esse a indica futuro. Então, utilizamos o a sem o h, só o a puro. Minha casa fica a alguns metros da escola. Então, quando eu estou me relacionando à distância, a algum metro, eu também vou utilizar apenas a vogal A, certo? Depois eu vou falar os exemplos, outros exemplos. E outro par de palavras que confunde bastante é o mal com L e o mal com U. Observe. Ele pediu explicação num mau momento, mal com U. O amor sempre vence o mal, mal com L. Ela mal chegou e já foi para a praia, mal com L. Então vamos ver aqui o significado para cada mal. O mal com U é o oposto de bom. Então sempre que você utilizar o mal com U, faça a troca por bom. Vamos fazer aqui nos exemplos de vocês. O mal com U. Ela pediu explicações num mau momento. A primeira frase, vamos tentar colocá-la. Ela pediu explicações num bom momento. Eu poderia colocar num bem momento? De forma alguma. Então, quando você tiver dúvidas, você vai trocar pela oposição. No caso, mal com U, nós podemos trocar por bom. Então, nós tiramos a prova e sabemos qual mal utilizar. Se é o mal com U ou mal com L, certo? Próximo, mal com L. É o oposto de bem. Ela está muito mal hoje. Vamos fazer a troca aqui mesmo nessa frase. Ela está muito bem hoje. Eu não poderia colocar ela está muito bom hoje. Percebam que não encaixa. Então, vocês fazendo a substituição da oposição, né, do oposto, dá para se tirar uma prova também de como utilizar cada mal.
Pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Ele mal tocou no assunto. Também é uma das formas, né, de utilizar o mal. No caso, o mal com L, quando é uma coisa rápida. Nós temos aqui algumas frases. Malcolm L. Ele é um indivíduo muito mau. Então eu não posso colocar que ele é um indivíduo muito bem. Eu posso trocar pela oposição, o mal com um por bom. Ele é um indivíduo muito bom. Então se eu sei que é bom, mal com U. Jorge é um mau funcionário. Mal com U se troca por bom, porque é oposição. Jorge é um bom funcionário. Eu não poderia colocar que Jorge é um bem funcionário. Então percebam que não encaixa. Então no momento da dúvida, vocês façam a troca pela oposição que tiram as dúvidas e escrevem, né, de forma correta. Fala bem, mas escreve mal. Nós temos duas das que nós estudamos. Fala bem, porém escreve mal. Entretanto, contudo, escreve mal. Então, é a oposição. Então, esse mas é o mas sem o i. Por quê? Porque ele é apenas uma conjunção que indica a oposição. E no caso, fala bem, mas escreve mal, o mal com L. Por quê? Porque é a oposição do bem, certo? Então, quando vocês forem praticar, vocês vão fazer a substituição que não tem erro. Ele não é um sujeito tão mau assim. Mal com U, por quê? Porque eu não poderia dizer, ele não é um sujeito tão bem assim. Então, se é bom, o mal com U, que é a sua oposição. Agora vamos colocar com o A e o A com H. O ônibus chegará daqui a meia hora. Como é daqui a meia hora, é futuro, eu utilizo apenas o A. Então, o ônibus chegará daqui a meia hora. A, só o A. Daqui a alguns dias teremos simulado. Então, fiquem atentos. Então, se é daqui a alguns dias, também vou utilizar o A. Por quê? Porque me indica, né, tempo futuro. Há vários dias estou assim. Se há vários dias eu estou assim, indica, né, que existe, no caso, vários dias que estou assim. Então, sempre que vocês forem fazer as substituições, é bom que vocês façam essa substituição. No caso, há vários dias estou assim, no caso que passaram, né? Porque passaram alguns dias e eu ainda continuo assim, ou bem ou mal, certo? Ou triste ou alegre. Então percebam que as substituições, elas são necessárias para vocês tirarem as provas e utilizarem as palavras no seu devido lugar de forma correta, certo? Então por hoje é só. A questão mesmo do aprendizado, vocês terão, né, que praticar, e eu vou deixar aqui com vocês a atividade, a escrita em questão. Está na página 290 e vai até a página 292, certo? Então, se esforcem ao máximo para vocês fazerem de acordo com o que vocês aprenderam, para que na prova, né, vocês se saiam bem, certo? Então, por hoje é só. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.